Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Porque você clama ao Senhor e não obedece a sua palavra, não obedece o seu ensino. Pois todo aquele que vem a mim, são palavras de Jesus aqui nesse texto, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Todo aquele que ouve a palavra do Evangelho e a pratica. Quando nós falamos de prática da palavra do Evangelho, nós não falamos num conjunto de regras, num conjunto de mandamentos. O Evangelho não é isso. O Evangelho é aquilo que você recebe dentro do seu interior. É aquilo que você recebe aqui e aquilo se tornou parte de você. É que nem você se alimentar. Quando você se alimenta, parte desse alimento se torna parte de você. E ele produz um benefício em você. Assim também a palavra do Evangelho, quando você se alimenta da palavra do Evangelho, ela se torna parte de você quando você pratica. Ela é parte da sua vida. Você não consegue mais negar o que você tem do Evangelho em si. Que todo aquele que recebe o Evangelho e pratica, aquilo se tornou um padrão dentro dele, ele não pode negar mais aquilo ali. E ele prossegue. Eu vou mostrar a quem é semelhante essa pessoa que ouve a palavra do Evangelho e a pratica. Ele é semelhante a um homem que, edificando uma casa. Nós estamos edificando uma casa. Paulo diz que nós estamos construindo a morada de Deus no Espírito. O Evangelho, ele só tem sucesso dentro de nós. Fora de nós, ele não tem sucesso. O Evangelho, ele só faz efeito dentro de você. Porque a boa nova, a boa notícia, ela tem que ser parte da sua vida. Ela só tem sentido em você. Fora de você é apenas um monte de coisa que a gente faz que não produz resultados. Então o Evangelho ele só é bom quando ele está aqui, fazendo parte da nossa vida, da sua vida, da minha vida. Essa construção, essa edificação dessa casa, Jesus diz aqui que esse homem que ouve essas palavras e pratica é semelhante a um homem que, edificando essa casa, ele cavou, abriu uma profunda vala e lançou um alicerce sobre a rocha. Deus nos chama à edificação. Deus me chama e te chama à edificação no seu espírito. A edificação em você na parte que tem comunhão com Deus. Porque você é um ser que possui espírito, alma e corpo. E Deus te chamou para edificar o seu espírito, construir no seu espírito, a ponto de que tudo que você constrói no seu espírito, ele comece a tomar conta das outras partes da sua vida. Quando você edifica no espírito, e o espírito começa a se edificar a tal ponto, ele começa a dominar o seu próprio ser, que é a sua alma. O texto lá de Provérbios diz assim que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o seu corpo. O espírito do homem. Esse espírito humano, o espírito de vida, avivado, regenerado, habitado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Evangelho. E é aí nesse lugar que é feita a edificação. Esse homem é semelhante a esse camarada aqui do texto, que cavou, abriu uma profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Paulo diz lá em Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios 3, ele fala sobre os alicerces. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, diz assim o texto: segundo a graça de Deus que me foi dada,
lancei o fundamento. Você tem que encontrar o fundamento para você construir e edificar sobre ele. Lá no livro de Mateus, no capítulo 16, se eu não me engano, quando Jesus perguntou a seus discípulos o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem. E aí os discípulos disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, e outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Então eles tinham a percepção de Jesus baseada nas pessoas que eles conheciam, nos grandes profetas que eles conheciam. O que vocês dizem a respeito do Filho do Homem? E você, que está aqui? O que você diz a respeito do Filho do Homem? Aí Pedro, naquela ocasião, levantou e disse, tu és o Cristo. E Jesus disse para ele, Pedro, bem-aventurado és tu, feliz, porque isso que você está dizendo não foi carne, não foi você mesmo que recebeu isso, mas foi meu Pai que te revelou. Não é por si só, Pedro, que você sabe a respeito de mim. Tu não tem a revelação a respeito de Jesus, a não ser pela graça e a misericórdia de Deus. Então eu te digo, Simão Barjonas, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta declaração, sobre esta revelação, sobre esta percepção, sobre esse entendimento que você tem a respeito de Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Ele edifica, ali naquele texto, que ele pergunta para os discípulos, ele diz que ele edifica sob a percepção e a revelação que a pessoa tem de quem é o Cristo. Você jamais edificará a casa de Deus no seu interior se você não souber quem é Jesus. Pedro disse, tu és o Cristo. É isso, é sobre isso que eu edifico. Quando você conhece Jesus, quando você sabe quem Jesus foi, quando você tem a percepção da obra de Jesus, aí você começa a construir. É sobre esta pedra que Jesus edifica. Volte lá para Lucas. Abriu uma vala, lançou o alicerce sobre a rocha, lançou o alicerce sobre essa percepção, sobre esse entendimento de que Jesus é o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que acontece? Veio a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e a casa não se pôde abalar, porque estava bem construída. Sempre quando as circunstâncias, os temporais, as grandes chuvas, as circunstâncias da vida, as tormentas da vida vierem contra a casa que está sendo edificada sob a percepção do Evangelho de Jesus, essa casa não pode ser abalada. A casa que se abala é a casa que é construída sobre a terra, construída num lugar superficial, sem fundamento, sem a rocha, sem compreender quem é o Cristo. Eu e você precisamos compreender, para que as enxurradas da vida não nos levem, para que as perdas da vida não nos levem, para que os desencantos da vida não nos levem. A edificação de Deus dentro de você, dentro do seu espírito, é uma edificação para a vida. Quando você começa a edificar nessa percepção de Jesus, quem é Jesus para mim? O que Jesus representa? O que Jesus pode fazer? Qual o ensino que Jesus trouxe a cada um de nós? Quando você começa a construir e viver nessa percepção, pode vir o que vier, você não será derrotado. Embora você tenha medos, culpas, embora você tenha perdas, dificuldades, tristezas, você não será derrotado. Porque o Evangelho não nos promete uma vida sem essas coisas também.
A vida em abundância é a vida de Deus dentro de você, construída em você. Não existe outra vida abundante. Você acha que vida abundante é dinheiro ou é riqueza? Porque quem tem riqueza quer mais riqueza. E cai em laços. E cai em ciladas. A vida abundante não fala de coisas materiais. A vida abundante fala de tesouros no céu. Que a traça e a ferrugem não pode corroer. Fala em tesouros dentro de você. É dentro de você que tem que ser construída a verdadeira riqueza. O que muitos se perderam, construído a riqueza para o lado de fora, e perderam a verdadeira essência, a essência da vida. Nós precisamos aprender a nos edificar no Espírito, nos edificar aqui dentro de nós. E essa edificação é na percepção de que Jesus é o Cristo. E ele disse lá para Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, elas não prevalecem contra alguém que está edificado sobre um fundamento de que Jesus é o Cristo. Porque as instituições se quebram, se acabam, mas o que você tem de Deus construído no seu espírito não morre nunca. Podem maltratar o seu corpo, podem prender o seu corpo, mas o seu espírito será livre. A sua mente será livre, porque está liberta pela palavra que inundou o seu espírito e se espalhou por toda a sua vida. Aqui em Coríntios capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Esse outro é eu, é você. E qual é o fundamento? É a percepção de Jesus, o entendimento que você tem de Jesus, e outro edifica sobre ele. Porém, escute isso, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre Jesus, sobre o fundamento, o que ele está edificando é ouro, ou é prata, ou pedras preciosas, madeira, feno e palha. Aqui ele coloca no texto numa ordem decrescente, né? Do valor de cada material que ele colocou aí. Mas a construção de Deus no seu espírito, ela tem uma ordem inversa. Quando você começa a edificar, é palha. Palha queima rápido no fogo. Feno queima rápido, madeira queima rápido. Mas quando começa a se falar de metais e de pedras preciosas, é mais difícil queimar. Quanto mais você queima, mais você purifica. E ele diz assim, versículo 13: manifesta se tornará a obra, a construção, a edificação de cada um. Manifesta se tornará essa edificação, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. O fogo está provando de que material você é feito. Mas que fogo é esse, gente? É a provação da vida. É o fogo da existência. O fogo vai revelar. A provação revela quem você é em Cristo. O fogo das dificuldades, das circunstâncias, é que revela. Então a construção, ela é ascendente. Você vai edificando, construindo, edificando, construindo, edificando e construindo sobre esse fundamento do Evangelho. De ouvir a palavra e não apenas fazer uma prática religiosa de obedecê-la. Não, é no seu coração, é no seu interior que aquilo mudou. Não é porque alguém chegou e disse, faça assim, e você vai lá e faz, mas não dá nada certo. Claro, aquilo não entrou no seu coração, e a pessoa não muda, não tem transformação de vida. A palavra do Evangelho, ela nos transforma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa,
agradável e perfeita, também uma ascendência, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai crescendo nisso, você vai desenvolvendo, você vai construindo, você vai edificando sobre este fundamento, está construindo morada de Deus no seu espírito. E quanto mais você constrói, mais você se enche dos valores que o reino de Deus tem. Você pode encontrar lá em Gálatas, no capítulo 5, o fruto do Espírito, né? O amor, a misericórdia, a graça, o perdão, a bondade, a fidelidade, a paz, a alegria, a mansidão, domínio próprio, longanimidade, paciência, pacificação, valores do reino. Quando você vai construindo e edificando, você vai crescendo dentro do reino, não é crescendo dentro da igreja instituição, mas é crescendo em valores dentro de vocês. Aquele crescimento para dentro, é crescer para dentro. E nesse reino, nesse crescimento, você é sal nessa geração. Você salga essa geração. Essa geração corrupta, você é luz nessa geração, perversa e corrupta. Você é justiça de Deus nessa geração. A palavra justiça, ela vem de ajustar. Ajusta você com os valores do Evangelho. Nesse reino você dá outra face. Nesse reino você dá a túnica, a capa. Você não entra em demandas, você não volta as costas para aquele que quer que você lhe ajude. Você ora pelos seus inimigos, pelos que vos perseguem. Você exerce a justiça dentro de você, no secreto, para que o teu Pai que te vê em secreto te recompense publicamente. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens para seres reconhecidos por eles. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. Eu quero que Deus continue trabalhando aqui dentro. Que é aqui que tem que mudar. Eu não quero parecer bonzinho para vocês, que aí é a justiça das exterioridades. Aí eu pareço bonzinho para vocês, mas no meu íntimo nada mudou. Quantas pessoas nós conhecemos que na sua frente é uma coisa e nas suas costas é outra? Que na verdade ele cresceu para fora, não cresceu para dentro. Nós precisamos crescer para dentro. E aí Deus te conhece. Eu posso não conhecer nada de você, mas Deus conhece. Perdoar a quem te ofendeu são valores do reino. Fazer o bem sem olhar a quem, ajuntar tesouros no céu, não estabelecer medidas de julgamento, que a medida que você estabelece é a medida que você é medido. Todo julgamento que você faz, está julgando a si mesmo, com o mesmo padrão. Gente, eu só estou repicando o Evangelho. Quantas vezes você já ouviu isso? Quem não conhece Mateus 7? Não julgueis para que não sejais julgados. Da mesma medida que você julgar, você será julgado. Nós somos os primeiros a julgar. A qualquer um, é verdade. E aqui ninguém escapa. Eu não sou melhor que vocês em nada. Tudo que você quiser que os homens vos façam, faça você. Não, mas eles nunca vão me tratar bem, mas continue fazendo. A recompensa não virá deles. A recompensa virá do Senhor. Pratique. Isso é estabelecer casa sobre rocha. Casa sobre o fundamento. Pratique o que você ouviu. Amém?